Fala gurizada, tudo certo? Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Alves, muito prazer. Sou radialista, setorista identificado com o Internacional e sejam bem-vindos ao canal do Alves. Bom, se tu quer muita opinião, notícia e análise sobre o Esporte Clube Internacional, tu tá no lugar certo. Então, já que eu me apresentei, vem comigo pro vídeo. Bom, gurizada, não tem como não começar o vídeo não falando da notícia mais bombástica dessa terça-feira, que é a ida de Vitão para o Cruzeiro. Tá tudo certo? Falta alguma coisa? Sim, falta. O Vitão estaria acertado com o Cruzeiro e o Inter também estaria acertado com o Cruzeiro pelo valor de 7 milhões de euros a transferência do zagueiro colorado, o que dá cerca de 46 milhões de reais, por 70% dos direitos de Vitão. O Inter, que é dono de 80%, permaneceria com mais 10% em caso de futura venda, caso o Cruzeiro desejasse vender Vitão no futuro. Além desse valor, o Inter também receberia 2 jogadores em troca, ainda deve receber se a negociação se concretizar, que são eles o volante Japa, de 21 anos, que subiu com Paulo Pesolano da base também do Cruzeiro. Na última temporada ele sofreu uma lesão na coxa, onde perdeu grande parte da temporada e acabou disputando apenas 5 jogos na reta final do Brasileirão. E o outro jogador seria o João Marcelo, em definitivo. O Japa seria por empréstimo, mas o João Marcelo não quis vir para o Internacional. Ele ainda busca espaço na equipe de Tite. João Marcelo, que também sofreu uma lesão ligamentar na última temporada e perdeu grande parte de 2025. Ainda busca um espaço na nova equipe de Tite, por isso não quis vir para o Internacional. O Cruzeiro, no entanto, ainda deve oferecer um valor a mais por Vitão, mas a prioridade é oferecer outro jogador em troca para o Internacional, sendo assim 7 milhões de euros, seja 46 milhões de reais, mais o Japa por empréstimo até o final da temporada e também um jogador em definitivo, que no caso seria o João Marcelo, que agora terá que ser outro do elenco do Cruzeiro. E aí, quem é que vai ser? 7 milhões de euros por Vitão, mais 2 jogadores. Eu acho que foi uma negociação necessária para o Inter, porque o Inter é um clube que não tem dinheiro e é um clube que teria que vender o Vitão nessa janela, porque o Vitão já tem 26 anos, já passou a idade de ir para a Europa em grande mercado, e o Cruzeiro é uma boa visibilidade para o jogador que deseja disputar a Copa do Mundo de 2026. E o Vitão já avisou o Inter que não renovaria o seu contrato, que iria até o final da temporada. Então essa era a última janela para vender o Vitão. Se olhar por esse lado, o Inter fez um negócio certamente razoável, na minha opinião. Agora vamos falar de chegada no Colorado. E a chegada é para reforçar a direção do Internacional. A chegada de um executivo, Fabinho Soldado, que já jogou no Inter na época de atleta, que foi campeão da Libertadores e do Mundo em 2006, não é mais executivo do Corinthians. A decisão foi tomada hoje pelo clube paulista, junto com o Fabinho, tiveram reunião e decidiram: Fabinho Soldado não continua no Corinthians após o título da Copa do Brasil. Com isso, Fabinho tem negociações em andamento com o Internacional, e essas negociações estão bem avançadas, e o Fabinho deve assinar com o Inter e ser anunciado nos próximos dias. Ou seja, o Internacional tem mais um executivo, e agora é Fabinho Soldado, que fica ao lado de Abel Braga na direção colorada. Aguardamos os próximos capítulos dessa novela, que, para falar a verdade, demorou e bastante, mas que, se o Fabinho vier, que venha para agregar no Clube do Povo. Falando em contratação em Inter e Corinthians, o Internacional também está negociando com o Corinthians e está próximo de fechar o seu primeiro reforço para 2026. E o nome é Pedro Raul. O Inter avançou as negociações com o Corinthians pelo centroavante. O empréstimo é de uma temporada. O Pedro Raul, em 2025, estava emprestado ao Ceará. A negociação é pelo empréstimo do jogador novamente ao Colorado, com o Inter assumindo 500 mil de 700 mil mensais que recebe o Pedro Raul no Corinthians. O Pedro Raul também recebeu sondagens de clubes da MLS, dos Estados Unidos, e também da Rússia, mas demonstrou o desejo de atuar pelo Internacional, por ser o seu clube do coração e também por estar mais próximo da sua família. Com isso, nesta terça-feira, o Inter e o Corinthians avançaram ainda mais nas negociações.
faltam pequenos detalhes burocráticos para o Pedro Raul ser anunciado como novo reforço do ataque colorado para 2026. Com isso, o Inter fica com 3 atacantes no elenco: Pedro Raul, Ricardo Matias e também Rafael Santos Borré, fora o Raikkonen, que também oscila entre base e profissional. Na última temporada, Pedro Raul marcou 18 gols com a camisa do Ceará e foi o artilheiro da equipe no Brasileirão. E aí, Pedro Raul é uma boa contratação para o time de Paulo Pesolano em 2026? Na minha visão, se for para ser reserva, é uma boa contratação. É um cara barato, que parece estar com vontade de jogar. Claro, ainda não deu certo em nenhum clube grande, mas é o momento do Inter arriscar, porque o Inter não tem condições financeiras para fazer loucuras e também não tem um ano chamativo para muitos jogadores, porque não vai disputar nenhuma competição internacional. Então, Pedro Raul está bem próximo de ser um reforço colorado para 2026. O Inter também está negociando com um volante, o volante Luiz Gustavo. Sim, aquele que teve passagens por Bayern de Munique, Wolfsburg, seleção brasileira, e na última temporada estava no São Paulo. O volante de 38 anos não renovou o seu vínculo com o clube paulista e foi oferecido ao Internacional por meio de seu staff, que mantém conversas com o volante e seu staff, e para avançar na negociação está esperando apenas o aval de Paulo Pesolano, o comandante colorado, que ainda irá responder se gostaria de contar com Luiz Gustavo no grupo para 2026. Na última temporada, Luiz Gustavo sofreu com problemas no pulmão e por isso disputou apenas 13 partidas, mas ao longo da carreira sempre manteve uma constância. Mas agora com 38 anos, o Inter vai buscar o Luiz Gustavo ou será que vai ficar só no interesse? Vamos ver, tudo depende do aval do novo comandante colorado Paulo Pesolano. E aí, Luiz Gustavo no time do Inter seria titular? Reserva? Em alto nível? Para mim é titular. Mas a questão é, como está a questão clínica do Luiz Gustavo? Tem condições? Tem condições de jogar boa parte da temporada? Porque se tiver e for um negócio, exemplo Fernando, vale muito a pena, porque o Luiz Gustavo tem muita experiência e muita qualidade de jogo. E o último assunto do vídeo é a lateral esquerda colorada. Temos volta e interesse em lateral colorado. A volta é Ramon, volta de empréstimo do Vitória, após fazer uma boa sequência no clube baiano, quando foi emprestado a partir do meio do ano. O jogador volta para o Colorado e tende a ser utilizado por Paulo Pesolano em 2026, ou ao menos testado, para ver como vai se sair na equipe colorada. Por outro lado, o Bernabéi atrai o interesse do River Plate, que já enviou uma proposta para o Internacional de 5 milhões de dólares, uma proposta que foi recusada na hora, porque o Inter pagou isso pelo Bernabéi há um ano atrás. E hoje o Inter pede no mínimo 7 milhões de dólares para negociar o Bernabéi com o River. O River, no entanto, deseja oferecer 5 milhões de dólares ainda, mais um jogador que não está sendo muito utilizado pela equipe de Marcelo Gallardo. E agora, qual jogador seria? A tendência é que seria o zagueiro chileno Paulo Dias, que poderia reforçar a zaga colorada caso o Bernabéi fosse para o River Plate. O zagueiro não está nos planos do Gallardo para a temporada de 2026 e também pode ser oferecido ao Inter. Acredito que com esse valor, mais Paulo Dias, acho que o Inter ainda não vende para o River, porque o Colorado deseja lucrar com o lateral argentino. E aí? Essa notícia é de um portal argentino. Será que vale a pena vender o Bernabéi para o River? Teremos reposições? Ou será que vão ficar só com o Ramon, se o Ramon ficar no Inter? Essa é a questão. E aí, Colorado? Diz o que tu achou. E muito obrigado por ficar até aqui. Deixa o teu like, ativa o sininho. Estou recém começando no YouTube. É uma terra nova, é uma terra que eu estou me aventurando. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tamo junto, valeu pela presença e até a próxima!